Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dimensões Superiores. Meus amados irmãos, meus amigos, trarei hoje uma informação importantíssima a todos vocês sobre o momento atual na qual estamos vivenciando, né? Muitas atribulações, muitos desafios, muitas provas, muitos testes, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sendo impactados com as transformações que estão ocorrendo, não somente aqui no nosso mundo, no nosso planeta, mas a nível de universo, porque o universo, ele nunca para de trabalhar, tá? A lei de Deus, a lei do trabalho, ela é igual para todos, tá? A evolução, ela é importante para todos, tá? Então, nada no universo fica parado, tá? Então, precisamos sair da nossa zona de conforto, né? Sair do ostracismo, da inércia, da procrastinação, né? E pensarmos um pouquinho fora da caixa para que saiamos desta zona de conforto. Precisamos fazer um primeiro movimento necessário, né, para transmutarmos energias paradas, tá bom? A reforma íntima, ela é um trabalho interior muito importante que a grande maioria ignora, menospreza, subestima e exila. O Mestre Jesus já trazia em seus ensinamentos a importância da reforma íntima, né? Allan Kardec também frisou em suas obras a importância da reforma íntima, assim como Chico Xavier e outros grandes expoentes da espiritualidade sempre destacaram a importância da reforma íntima. O que é a reforma íntima? A reforma íntima, meus amados irmãos, é você querer se modificar para melhor. Como? Eliminando más tendências, removendo as más inclinações, extirpando de si mesmo os maus comportamentos, deletando a má conduta, extinguindo a má postura, em suma, se livrando de todas as energias trevosas que possam prejudicar a sua evolução. E o que seriam as energias trevosas? As energias trevosas, meus amados irmãos, seriam uma espécie de todo acúmulo energético pernicioso, nefasto e maligno para o próprio espírito. E o que seriam essas energias trevosas? As emoções negativas, os pensamentos negativos, as palavras negativas, as atitudes negativas. Porque fazer algo, falar algo, pensar em algo é a mesma coisa. Somente estão em dimensões diferentes. Quando eu faço algo, estou tomando uma atitude física, material, que resultará em algo positivo ou negativo. Quando eu profiro palavras, essas palavras que carregam energias também produzirão um efeito positivo ou negativo, porque as palavras são como mantras, certo? As palavras possuem um peso energético, né? Basta que digam uma palavra, por exemplo, próximos de uma flor, de uma planta,
vocês perceberão que aquela planta, aquela flor, ela absorverá a emanação energética daquela palavra, fazendo com que aquela plante ou fique mais bela, saudável, ou ela define e morra. Porque as palavras têm energias. E os pensamentos, que estão numa outra dimensão, mas carregam energias também, que ficam plasmadas, né, no éter, na psicosfera do nosso planeta. E estes pensamentos carregam também energias que muitas das vezes as pessoas podem não enxergar com os olhos físicos, né? Mas esses pensamentos, assim como teias de aranhas, ficam emaranhadas no plano espiritual, nutrindo outros pensamentos. Essas energias também podem ser oriundas de energias negativas ou positivas. Então, os pensamentos carregam energias positivas ou negativas. Precisamos tomar cuidado, então, com o que fazemos, com o que falamos, com o que pensamos, né? Jesus, o nosso mestre, já dizia: vossos olhos são a janela da alma, a ponto de que, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Ou seja, se nós usarmos os nossos olhos com bondade, com luz, amor, estaremos captando então energias benéficas e prósperas, não somente para o corpo físico, mas para todos os nossos corpos somáticos, né? Corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpos mentais, superior, inferior, espírito. Mas, no caso contrário, se tivermos olhos ruins para enxergar o mal, ou seja, olhos que enxergam somente a maldade, coisas ruins, podemos adoecer em todos os níveis, tá? E comprometer a saúde física e espiritual, tá? Porque as energias acabam comprometendo os corpos somáticos. Então, precisamos ser como verdadeiros sentinelas. Precisamos vigiar nossos pensamentos, nossas palavras e ações. Por exemplo, comecem prestando atenção em suas posturas, condutas e comportamentos. Prestem atenção naquilo que estão dizendo. Aquilo que você está emanando de sua boca vai ser produtivo e benéfico para você e para a outra pessoa, para o seu semelhante? Preste atenção nos seus vícios de comportamento. Se aqueles vícios estão te prejudicando. Não somente vícios alimentares, vícios, por exemplo, de comportamento, mas vícios mentais e verbais. Comecem se transformando em pessoas diferentes, que estão em busca de se tornarem pessoas mais luminosas. Assim como a borboleta que sai do seu casulo e se transforma num belíssimo ser, né? Precisamos remover essas escamas, sair de nosso casulo para nos transformarmos neste belíssimo ser, né? Porque o nosso espírito, que é uma partícula divina, né? Já que a centelha divina ou a partícula de Deus está em nosso espírito, somos então uma manifestação de Deus, né? Somos um fractal de Deus. Precisamos resgatar então em nossa essência
essa herança que o Todo-Poderoso, o Criador, nos outorgou. Por quê? Porque nós não sabemos ainda quem nós somos. A maioria das pessoas pensa e acham que sabem, mas a maioria não sabe ainda, né? Quem nós somos? O que viemos fazer aqui? Não estamos aqui a passeio. Não é a hora de buscar prazeres mundanos, prazeres terrenos. É hora de nós nos purificarmos. Deus está enviando todos os emissários de luz através de vários médiuns para que eles possam trazer ensinamentos preciosos para a nossa evolução, para a erradicação de tudo aquilo que faz mal para o espírito. A questão é que aqueles que não buscam a reforma íntima podem se transformar em ferramentas eficientes das trevas, porque os espíritos trevosos, os espíritos obsessores, conhecendo as fragilidades, as fraquezas dos seres humanos, tentarão explorar estes pontos desfavoráveis, né? Usarão de muitos subterfúgios para manipular, controlar, enganar, ludibriar muitos seres humanos. Porque as trevas conseguem criar hologramas, ilusões, e os homens acabam caindo nesta arapuca, nesta armadilha criada pelas trevas, porque estes seres humanos se sintonizaram, entraram em conexão, afinidade, sintonia com as trevas. Então não existem vítimas. Não existem vítimas no universo. Por exemplo, os coitadinhos. Ai, meu Deus do céu, por que isso foi acontecer comigo? Por que isto foi acontecer com ele? Ele não merecia isto. Eu não merecia isto. Por que isto foi acontecer comigo? Eu não merecia isto. Ou por que fulano está passando por isto? Ele não merecia isto. Vejam que este é um comentário extremamente ignorante. Por quê? Porque Deus, sendo justiça absoluta, não comete nenhum erro, nenhum equívoco. Então, todos nós passamos por aquilo que precisamos passar. Todos nós. Todos nós estamos passando por algo exatamente da forma como deveria ser, porque não existem vítimas. Se nós passamos por algo, é porque merecemos. Se algo vem ao nosso encontro, é porque merecemos. Não existem vítimas. Existem frequências energéticas. O universo nos dá de acordo com aquilo que vibramos. Né? É a lei da atração e lei da vibração. Lei de causa e efeito. Então não podemos culpar nem Deus e nem a espiritualidade da luz por tudo aquilo que vem ao nosso encontro e que nos prejudica. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Escolhas definem destinos. Então, as pessoas precisam assumir os seus erros, porque quando as pessoas assumem seus erros, elas começam a dar os primeiros sinais, os primeiros passos de uma verdadeira transformação. Tá? Então, é importante que todos nós tenhamos o interesse de trabalhar interiormente, porque as pessoas só pensam no trabalho físico, né? No trabalho remunerado, naquele trabalho que consiste em acordar de manhã, né? Se levantar, ir para o trabalho, cumprir com a jornada de trabalho, voltar para casa, descansar, né? Ter ali o contato com a família,
se alimentar, tomar banho, descansar, dormir, enfim. As pessoas só pensam neste tipo de trabalho material, trabalho físico, trabalho remunerado, que é importante, né? É importante o trabalho físico e remunerado, mas o trabalho primordial, o mais importante, é o trabalho interior. Porque se nós não realizarmos este trabalho interior, nós não conseguiremos evoluir, crescer, progredir e não conseguiremos transformar o nosso meio para melhor, né? Então, o trabalho interior é o trabalho mais importante, né? Porque através desse trabalho interior a gente consegue transformar o nosso mundo em um mundo melhor, com as pessoas transformadas para melhor. Todos os setores, todos os campos de atuação, tudo melhoraria se todas as pessoas se modificassem para melhor, né? Se todas as pessoas praticassem verdadeiramente a reforma íntima ou a renovação interior, né? Seja da forma como quiserem mencionar ou falar, né? É a mesma coisa, mas se transformando para melhor, as pessoas se tornariam mais tolerantes, pacientes, flexíveis, serenas, tranquilas, caridosas, amorosas, indulgentes, enfim, o mundo seria melhor em todos os sentidos, né? Não veríamos brigas, discussões, conflitos, competições, não veríamos esta ganância, esta ambição exacerbadas, não veríamos injustiças, não veríamos maldades, traições, não veríamos covardias, não veríamos ostentações, luxúrias, extravagâncias, enfim. Se as pessoas se preocupassem verdadeiramente com a reforma íntima e se as pessoas se preocupassem verdadeiramente com este trabalho interior, as pessoas mudariam o mundo para melhor. Mas a grande maioria das pessoas não está interessada neste trabalho interior. A maioria das pessoas não está interessada em entrar em conexão com Deus e com a luz. A grande maioria das pessoas não está interessada em se modificar, em se renovar. A grande maioria das pessoas está mais interessada, sabe o que é? Em se ligar às paixões terrenas, ficarem apegadas aos bens materiais. A grande maioria das pessoas está mergulhada numa grande hipnose coletiva, né? A maioria das pessoas não percebe, mas está sendo influenciada por uma hipnose coletiva em massa. E essa grande maioria está sendo comandada por armadilhas tecnológicas advindas, né, das trevas, e muitas não percebem os comandos, os sinais, né? Existem torres espirituais, né, aqui na nossa no nosso orbe terrestre, né? Existem também em outras zonas umbralinas torres espirituais que conseguem emitir sinais, comandos a essas mentes que estão ligadas nesta frequência. Ou seja, tudo é uma questão de frequência, sintonia, conexão, afinidade, porque tudo é energia. Então, estas pessoas que estão sintonizadas e conectadas com essas energias acabam captando estes comandos, estes sinais emitidos por estas torres espirituais que foram construídas pelas trevas. Porque as trevas querem manipular, controlar, confinar, ludibriar, enganar, em suma, comprometer, atrapalhar e atrasar os planos da luz. E muitos estão caindo nesta armadilha tecnológica.
né? Então, existem armadilhas tecnológicas que fazem com que os seres humanos não percebam a armadilha na qual estão caindo. Porque a tecnologia ela é importante, tá? O avanço tecnológico é importante quando é canalizado e cultivado para propósitos benéficos, positivos e prósperos. Mas a inteligência está sendo canalizada para o mal, né? As pessoas estão, por exemplo, se dedicando uma grande parte de seu tempo a certos tipos de atividades que não trariam benefício nem físico, nem mental e nem espiritual, né? Então existem alguns vícios nesse sentido que estão prejudicando a mente de muitos encarnados, né? É como se fosse uma verdadeira hipnose, né? Então, as trevas conseguem seduzir, né, a mente dos seres humanos com alguns jogos, com alguns programas, com algumas atividades, serviços, fazendo com que estes homens se percam, se distanciem da luz e comecem a se adensar cada vez mais nestes prazeres momentâneos, nesses jogos, nessas ilusões que acabam materializando cada vez mais, né, estes seres encarnados. Então, precisamos sentir mais com o nosso espírito aquilo que é o essencial, aquilo que trará benefícios ao nosso próprio espírito. Leituras edificantes, né? Programas edificantes, porque tudo é energia e nosso espírito precisa se alimentar e se nutrir de energias prósperas. E essas energias vêm da fonte criadora, vem de Deus. Então precisamos nos conectar com a fonte, com Deus, para que possamos enxergar melhor e nos proteger melhor contra essas ameaças, né, e estes enganos. Tá bom? Gratidão, meus amados irmãos.